Fala galera, professor Pedro Baltazar aqui hoje para dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a República Oligárquica. O tema da aula de hoje é a crise dos anos 20 no Brasil, a partir do estudo de 3 movimentos muito importantes: o tenentismo, a Semana de Arte Moderna e, por fim, a criação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Vamos lá? Você provavelmente já viu com a gente em outros vídeos que, durante essa primeira república ou república oligárquica, o sistema político brasileiro era marcado por forte corrupção e por um amplo esquema conhecido como a política dos governadores. Essa política dos governadores levava com ela a chamada política do café com leite e o coronelismo, pactos políticos feitos no nosso país para tentar manter no poder sempre uma mesma elite, as chamadas oligarquias, principalmente a de Minas e a de São Paulo. Acontece que na década de 20, esse sistema político brasileiro, muito caracterizado pelas fraudes eleitorais, pelos currais eleitorais, pelos votos de cabresto, ou seja, por um amplo sistema de corrupção e autoritarismo, ele vai começar a ser questionado. E as eleições de 1922, para ser mais preciso, 1º de março de 22, vão ser o estopim para explodir esse tal desse barril de pólvora. Nessas eleições, um dos candidatos à presidência, um tal de Arthur Bernardes, vai ter atribuído a ele cartas que falam mal do Marechal Hermes da Fonseca, do Exército, gerando uma grande instabilidade nos quartéis. Acontece que muito tempo depois, e comprovadamente, descobriu-se que essas cartas eram falsas. Mas não importa. Por quê? Porque esse episódio, essas cartas, já gerou uma desestabilização. Surgiria ali, na década de 20 no país, um movimento muito importante conhecido como tenentismo, onde esses tenentes vão buscar depor ou impedir a posse de Arthur Bernardes. O tenentismo, como o próprio nome já diz, é um movimento liderado principalmente, obviamente, por tenentes, mas também por capitães do Exército Brasileiro. Ou seja, o que você está vendo aí? Que são oficiais de média patente. A alta oficialidade do Exército não participou do tenentismo. E o que eles queriam? O que eles questionavam? Os tenentes defendiam a moralização da República, ou seja, um discurso contra a corrupção, contra o voto de cabresto. Eles defendiam, por exemplo, uma justiça eleitoral mais séria, mais correta, o voto secreto. E aí você pode dividir a história do tenentismo em 2 partes. Uma antes de 1930 e outra depois de 1930. Essa fase anterior a 1930 vai ser uma fase onde os tenentes vão estar combatendo o governo oligárquico. A segunda fase, pós-30, com Vargas, vai ser uma fase em que os tenentes vão entrar no governo Vargas como base de apoio. Mas vamos entender direito o que foi esse tenentismo aí. Após a eleição do Arthur Bernardes, esse clima de litígio, ou seja, de conflito entre o Exército e o governo só aumentou. As trocas de acusações, a crítica do governo ao clube militar e a sua influência política, a crítica ao papel dos militares na própria política em si, onde parte do governo afirmava que o lugar do militar não é se colocar na política, mas sim defender a pátria, acabaram gerando um movimento de sublevação, ou seja, de revolta nesses tenentes. E o caso mais emblemático foi o caso do 18 do Forte de Copacabana. O que foi isso? Militares que ocupavam o Forte de Copacabana se rebelaram contra o governo Arthur Bernardes com o propósito de derrubá-lo. Lembrando, a capital do Brasil ficava no Rio de Janeiro, ou seja, era muito próximo. O governo, sabendo da manifestação, obviamente mandou reprimir o levante, bombardear o Forte de Copacabana e acabou sendo bem sucedido. Das centenas de militares que se rebelaram, quase todos eles se entregaram às forças governamentais. Mas 17 militares resolveram que não iriam depor as armas e que iriam se marchar em direção ao Palácio Governamental para derrubar o Arthur Bernardes. Pegaram em armas, saíram andando na praia de Copacabana em direção ao Palácio do Catete. Aí você vai me perguntar, tá bom, Pedro, mas não eram 18, não é o levante dos 18 de Copacabana? Sim, dos 17 militares e um civil que se juntou ali, vendo o movimento, falou, uhul, vambora, vou entrar junto nessa parada, formaram os 18. Dos 18, 16 foram assassinados. Sobraram 2, Siqueira Campos, aquele que dá nome à rua Siqueira Campos, e o brigadeiro Eduardo Gomes, que depois vai ser um cara importante na história do Brasil, mas isso é um papo para outros vídeos.
A questão é, o levante dos 18 do Forte, ele acabou sendo rapidamente contido, mas ele era o início de um movimento que estava para crescer e se fortalecer na história do país. 2 anos depois, em 1924, vão surgir outras 2 colunas, uma em São Paulo e outra no Sul. As 2 vão ser contidas nos seus estados e ambas vão se unir, formando aquilo que ficou conhecido como a Coluna Prestes. Pedro, por que Coluna Prestes? Porque o líder da coluna, ou um dos líderes, era Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes era um militar, era um capitão e era conhecido como Cavaleiro da Esperança. Esse cara mesmo, famoso na história do Brasil. O Prestes, nesse momento, ele era militar, ligado à Coluna Prestes ao movimento tenentista. Normalmente, quando vocês escutam falar de Luiz Carlos Prestes, você pensa, lógico, e corretamente, no grande comunista Prestes. Mas isso só vem depois do tenentismo, isso só vem depois, lá para a década de 30. Isso aí é papo também para outra aula, beleza? A Coluna Prestes ficou conhecida como a Coluna Invicta. Andou 24 mil quilômetros por todo o país e jamais foi derrotada. Aí você me pergunta, Pedro, então eles conseguiram derrubar o governo do Arthur Bernardes? Não. Por quê? Eles não foram derrotados, mas também não conseguiram marchar em direção à capital. Em torno da própria coluna começavam a surgir histórias de alguns soldados que violentavam mulheres pelos vilarejos que eles passavam. Isso foi tirando a credibilidade do movimento, ao ponto de, em 1927, a Coluna Prestes terminar e cada um vai para um lado e o Prestes vai para o exílio. No exílio, ele vai entrar em contato com a literatura marxista e vai se converter ao comunismo, se tornando, posteriormente, talvez a principal figura dessa ideologia no nosso país. Você vê aí que esse movimento que estourou em 22, ele vai durar até 27 pelo menos, mas as suas repercussões vão seguir durante muito tempo. Nesse mesmo ano, 1922, nós temos que falar sobre 2 outros episódios que também são fundamentais para compreender o tema da aula, a crise dos anos 20 da Primeira República do Brasil. O segundo movimento é a chamada Semana de Arte Moderna, que foi organizada em São Paulo. As artes eram vistas pelos modernistas como atrasadas no nosso país. Surgia naquele movimento pessoas como Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, ou seja, esses caras todos muito importantes que vão trazer um novo tipo de pensar para a nossa sociedade. Por exemplo, um deles vai defender o ritual da antropofagia cultural. O que significa isso? Nós não devemos copiar tudo aquilo que vem de fora. Nós precisamos criar uma cultura própria, mas nada nos impede de devorar aquilo que vem de fora que nós julgamos importante. Ou seja, traduzindo isso, não vamos copiar tudo que vem lá de fora, mas se acharmos algo interessante, vamos pegar aquilo que se adapte melhor à nossa história, ao nosso tipo de fazer arte, à nossa mentalidade. Então a Semana de Arte Moderna, movimento esse muito importante, ele traz uma mudança na mentalidade. Tá aí a chave, beleza? E o terceiro episódio do mesmo ano, 1922, você vê como é um ano-chave, foi a fundação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Pedro, por que isso é importante? Porque o PCB vai ser uma nova orientação ideológica para os operários no país. Durante muito tempo, principalmente a partir mais ou menos da década de 1910, vigorava entre os trabalhadores como principal ideologia o movimento do anarcossindicalismo, a ideologia de anarquistas que lutavam via sindical por seus direitos. O anarcossindicalismo, ele é uma ideologia fundamental da história da classe operária brasileira. Mas lembre-se, em 1917 se tem a vitoriosa Revolução Russa Bolchevique. Ou seja, surge no mundo uma nova ideologia com força para organizar o operariado mundial. Sendo assim, em 1922 vai surgir no Brasil o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que vai se inspirar no modelo soviético de luta, no modelo bolchevique de luta. E esse novo partido é uma nova orientação para a classe operária, mobilizando agora o trabalhador de uma outra maneira. Ou seja, o que a gente está vendo aqui, galera? A gente está vendo que os militares estão se mobilizando e questionando a Primeira República. A gente está vendo que os intelectuais e artistas também a partir da Semana de Arte Moderna. E a gente está vendo também os operários se organizando numa nova forma
de ideologia política. É fundamental que você entenda como esses 3 fatos históricos vão levar e vão acabar culminando na Revolução de 30, que vai inaugurar no país a chamada Era Vargas. A Era Vargas abraça esses 3 tipos de ideologia. Os tenentes são sim base de sustentação do governo Vargas. O modernismo está presente sim nessa nova mentalidade de governo que vai surgir com Getúlio. E por fim, os operários são a base maior de sustentação do getulismo a partir da lógica do trabalhismo. Mas isso também é papo para um próximo vídeo. Beleza? Galera, eu preciso pedir um favor para você. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso trabalho, curte esse vídeo aqui. Principalmente, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. É fundamental esse tipo de apoio para que a gente continue produzindo os conteúdos gratuitos e de ampla qualidade. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.